Nem tudo é tão bom quanto parece, e Satanás quer esconder isso de você. Usando toda a sua sabedoria e conhecimento sobre nossa natureza humana, ele nos faz acreditar que as coisas más, que nos levam ao pecado e nos afastam da presença de Deus, parecem ser boas e inocentes. Portanto, no vídeo de hoje, quero alertá-lo sobre como ele faz isso. Mas para isso, primeiro precisamos descobrir quem era o diabo antes de se tornar essa figura maligna. Ele era um dos anjos mais poderosos de Deus, cheio de beleza e sabedoria. A Bíblia diz que o Senhor amava tanto esse anjo que o adornou com as joias mais preciosas e lhe ofereceu um lugar de destaque no reino celestial. Vamos ler o que Deus disse sobre ele no capítulo 28 de Ezequiel. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quem poderia imaginar que um ser tão especial aos olhos de Deus se tornaria inimigo de Cristo e faria de tudo para impedir que as pessoas se aproximassem do Senhor e recebessem a salvação por meio de Jesus? Essa mudança ocorreu porque seu coração estava cheio de orgulho. Vamos continuar com a leitura de Ezequiel 28. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. E desde então, Satanás continua a nos enganar e a tornar nossa vida ainda mais complicada. O fato é que ele se disfarça tão bem que pode até fazer com que muitos duvidem de sua existência. Dessa forma, ele pode agir com mais calma sem ser incomodado. Mas ele é muito real. De fato, a Bíblia diz que Jesus foi enviado ao mundo para derrotar o maligno e suas obras. Vejamos então as 5 maneiras pelas quais Satanás se disfarça de anjo de luz no mundo de hoje para enganar as pessoas. Mas antes de começarmos, quero pedir que se inscrevam no meu canal. Basta clicar no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, e um ícone de sino aparecerá ao lado dele. É muito importante que você ative esse ícone de sino para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. Muito bem, vamos começar. A primeira maneira pela qual Satanás se disfarça de anjo de luz é tirando proveito de nossas fraquezas. No 6º capítulo do livro de Efésios, o apóstolo Paulo nos deu a seguinte advertência: vista toda a armadura de Deus, para que você possa se posicionar contra os esquemas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os príncipes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amigos, o demônio é muito astuto quando se trata de destruir vidas. Ele não poupa esforços para enganar os seres humanos que estão buscando uma solução para seus problemas e a cura para sua dor. Para isso, Satanás usa as pessoas e disfarça as coisas para fazê-las parecer que vêm de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu em 1997 nos Estados Unidos, quando um casal alegou ter sido enviado por Jesus Cristo para levar as almas das pessoas para o céu em um disco voador. Os líderes dessa seita conseguiram reunir um grupo de indivíduos que necessitavam de assistência espiritual e psicológica, e os convenceram de que encontrariam Deus se cometessem suicídio logo após a passagem de um cometa próximo à Terra. Infelizmente, foi isso que aconteceu na noite de 26 de março daquele ano, quando 39 membros desse grupo religioso tiraram suas próprias vidas. Isso continua acontecendo até hoje. Em todo o mundo, milhões de pessoas são enganadas por Satanás e acabam perdendo sua salvação eterna por seguirem esses ensinamentos enganosos. O diabo se aproveita de suas fraquezas, medos e dores para atraí-las por meio de falsos profetas, prometendo-lhes prosperidade e abundância na área da vida de que mais precisam. Jesus nos alertou sobre esses falsos profetas, dizendo que eles podem levar muitas pessoas à destruição. O apóstolo Paulo se referiu a esses enganadores como filhos do diabo.
pois tais pessoas são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos disfarçados de apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Não é de surpreender, portanto, que se seus servos também se disfarçarem de servos da justiça, o fim deles será o que suas ações pedem. A segunda maneira pela qual Satanás se disfarça de anjo de luz é por meio do uso de falsos profetas e líderes religiosos. Muitas pessoas são preguiçosas ou desinteressadas em buscar a verdade contida na palavra de Deus e, sem saber, acabam dando a Satanás uma arma poderosa para enganá-las com mentiras por meio de indivíduos que afirmam ser servos de Deus. Veja o que o profeta Isaías disse sobre as pessoas que constantemente buscam profecias fora da palavra de Deus. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões, deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Amigos, as pessoas geralmente não querem a verdade porque ela nem sempre é atraente para os seres humanos. A palavra de Deus fala frequentemente sobre a renúncia de carregar nossa cruz. É por isso que muitos pastores que ensinam a verdade do Evangelho acabam sendo perseguidos e criticados. Hoje em dia, se não quisermos ser enganados, também devemos seguir o conselho da Bíblia e testar esses espíritos para ver se eles realmente vêm de Deus. Para isso, precisamos analisar como agem os falsos pastores e líderes religiosos. Primeiro, eles acrescentam ou removem coisas do texto da Bíblia. Segundo, eles inventam doutrinas que não estão de acordo com o contexto da passagem bíblica. Terceiro, eles negam que Jesus seja o Filho de Deus que veio ao mundo em forma humana, morreu e ressuscitou. Quarto, eles profetizam o tempo todo usando a expressão "assim diz o Senhor", mas suas profecias não se concretizam. E quinto, suas mensagens contêm um falso evangelho de paz, amor, harmonia e unidade, mas às vezes também apresentam explicações falsas ou exageradas sobre os julgamentos de Deus. A terceira maneira pela qual Satanás se disfarça de anjo de luz é atacando a mente das pessoas. Uma das maneiras mais destrutivas que Satanás usa para enganar as pessoas é atacando suas mentes. Ele não poupa ninguém. Ele chegou a tentar o próprio Jesus depois de ter jejuado por 40 dias no deserto. Vamos ler o que está escrito no capítulo 4 de Lucas. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse, se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Satanás lança ataques em nossa mente dia após dia, e aqueles que pensam que esses ataques sempre envolvem pensamentos malignos e pecaminosos estão enganados. Na maioria das vezes, esses pensamentos vêm acompanhados de um discurso aparentemente inofensivo. Por exemplo, ele lhe diz que você não precisa perdoar aqueles que o magoaram, que não há nada de errado em trair seu cônjuge, que Deus é bom e o perdoará e que você pode ganhar dinheiro de forma ilícita. E continua, quando analisamos a tentação de Jesus no deserto, percebemos que ele poderia ter aceitado a sugestão do demônio e transformado a pedra em pão. Afinal de contas, ele estava com fome e não seria nada demais comer um pouco depois de jejuar por 40 dias. Isso é verdade. No entanto, Jesus sabia que a intenção por trás desse conselho era muito mais séria do que parecia. Satanás estava tentando fazer com que Cristo negasse o Pai, provando que ele não era suficiente em sua vida. O mesmo acontece conosco. Portanto, precisamos destruir todos os pensamentos malignos disfarçados de bons que o diabo lança em nossa mente, porque são eles que nos separam de Deus. Vejamos o que a Bíblia diz que devemos fazer. Destruímos argumentos e toda a opinião levantada contra o conhecimento de Deus e levamos conosco todo o pensamento para obedecer a Cristo. A quarta maneira de Satanás se transformar em um anjo de luz é por meio do uso de pessoas da igreja. Jesus disse que Satanás é um mentiroso, é o pai da mentira. E como sabemos disso? Podemos pensar que é fácil não cair em suas armadilhas, mas o diabo é muito esperto e muitas vezes usa pessoas da igreja que têm boas intenções e um bom coração para nos fazer acreditar em suas mentiras. Infelizmente, você deve estar se perguntando agora, mas como isso pode acontecer? É simples, essas pessoas também foram enganadas pelo inimigo e estão apenas repetindo o que ele lhes disse. Sei que pode parecer loucura, mas infelizmente muitos ainda são enganados por causa da religiosidade que ele plantou em seus corações para mantê-los longe de Deus.
Quando o apóstolo Pedro ainda não era convertido, ele foi usado pelo inimigo para tentar fazer com que Jesus desistisse de morrer na cruz. Ele tinha boas intenções, mas não tinha o discernimento de que era necessário que Jesus morresse pelos pecadores. Caso contrário, não haveria oportunidade de salvação. Vamos ver como tudo aconteceu. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Pedro o chamou à parte e começou a repreendê-lo. "Nunca, Senhor", disse ele, "isso nunca acontecerá com você." Jesus se virou e disse a Pedro: "Afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Você não tem em mente as preocupações de Deus, mas apenas as preocupações humanas." Portanto, meus queridos amigos, tomem cuidado com conselhos bem intencionados que podem impedi-los de cumprir o chamado de Deus. Se alguém disser algo com que você não concorda, ore pela vida dessa pessoa e peça ao Senhor que abra seus olhos espirituais. A quinta maneira pela qual Satanás se disfarça de anjo de luz é nos envolvendo com as coisas deste mundo. Vivemos em uma sociedade extremamente competitiva e consumista, que exige resultados rápidos e não perdoa aqueles que ficam para trás. Por causa disso, somos forçados a trabalhar cada vez mais para estarmos cada vez mais conectados com o mundo digital e, consequentemente, temos menos tempo para assuntos divinos. É aí que Satanás entra em cena. Ele se aproveita de nossa ocupação com assuntos mundanos e do enfraquecimento de nosso relacionamento com Deus para se disfarçar de anjo de luz e destruir nossa vida espiritual. É por isso que Jesus contou a parábola do semeador. Ele disse que muitas pessoas, devido à falta de tempo para Deus, são como sementes que são jogadas à beira do caminho e comidas por pássaros antes de brotarem no solo. Ele estava se referindo a Satanás, que está sempre tentando roubar a palavra de Deus de nosso coração. Portanto, quando nos concentramos nas coisas deste mundo, nos tornamos espiritualmente fracos e um alvo fácil para o inimigo. Ele nos enreda com muitos problemas para resolver e, como resultado, não temos forças para buscar a Deus. Se isso está acontecendo com você, é hora de parar tudo o que está fazendo e voltar à presença do Senhor, acreditando que, se Ele não agir, tudo será em vão. Veja o que está escrito no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Amigos, precisamos nos manter vigilantes contra os esquemas do diabo, porque ele é astuto e está sempre se disfarçando de anjo de luz. A melhor maneira de nos livrarmos de seu engano é buscar continuamente a Deus por meio da oração e de sua palavra. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe-a com seus amigos e familiares. Deixarei 2 vídeos na tela para você assistir. Tenho certeza de que eles o ajudarão muito em sua caminhada com Deus. Então vejo você no próximo vídeo. Que Deus o abençoe.